Agora sim. Gravando. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Samuel, professor Samuel aqui. Vou estar com vocês conduzindo a disciplina do estágio em gestão. E aí a gente vai iniciar hoje o nosso encontro. Eu acabei abrindo já a disciplina lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e aí vocês conseguem visualizar a, a disciplina posteriormente, mas não precisem acessar agora, depois vocês acessem com calma. Mas essa é uma etapa muito importante, como eu estava falando anteriormente. É, Pessoal, só um minutinho aqui, só um minutinho. Tinha acontecido pequena emergência aqui, mas tudo certo. Então, como eu estava falando, este é um momento muito importante porque vocês começam a participar da vida escolar como estudante, mas já como uma prática também. E é desafiador também, eu imagino que o coração de todos vocês já estava assim, um pouquinho apreensivo por este momento, mas é um momento muito legal, é um momento de que vocês podem começar a ter identificações. Eu sempre lembro, quando eu estava fazendo pedagogia, no estágio eu comecei a ter identificação, aquele caminho que eu gostaria de seguir, ou aquele que eu falava, olha, eu acho que eu não é muito minha praia, não. Então é por isso que a gente tem a cada semestre a vivência em alguns momentos. Só lembrando, nosso curso, toda a licenciatura, ela tem 400 horas obrigatórias de estágio. E no nosso curso, os nossos estágios eles estão divididos em 5 estágios. Começamos com estágio de gestão, depois educação infantil, ensino fundamental em anos iniciais, depois temos educação de jovens e adultos e, para finalizar, o último estágio, educação profissional e tecnológica. Mas aí vamos com calma, um por cada semestre, e vamos iniciar com o estágio de gestão, porque aí vocês têm a oportunidade de ter a vivência e conhecer os ambientes escolares. O nosso AVA ele já está todo liberado lá para vocês. Faço aqui uma breve apresentação. Deixo aqui algumas orientações em relação ao estágio. Não, na nossa aula a gente não vai ficar lendo e eu uso a apresentação, não faço uma apresentação extra, eu uso todo o conteúdo que está no nosso ambiente virtual para que vocês possam visualizar. Esse nosso encontro é um encontro mais específico para vocês entenderem como é o processo para iniciar e formalizar esse início do estágio. Então, deixo aqui uma dica para vocês antes, durante e depois do estágio. Assista, a maior parte dos vídeos são vídeos curtos, mas importante vocês assistirem. Quando a gente finalizar o nosso encontro, vou disponibilizar o link aqui abaixo do link do encontro de hoje.
quando a gente for agendar outro encontro, o nosso link vai ser esse mesmo, mas eu coloco a data e coloco a ação aqui, comunico com vocês também. Como eu fiz hoje, mandei o link via Swap, via e-mail para todos da turma. E aí vamos lá, né, para as nossas informações. Por onde começar o meu estágio? Antes de você começar, é importante você entender algumas figuras e alguma questão que nomenclaturas que são utilizadas por meio da legislação ou do regulamento de estágio do IFRO. Pessoal, só aproveitando, se surgir dúvidas durante o. Olha, agora que eu voltei aqui no chat, eu vi que a Ana Cássia também está aqui, juntamente com a Júlia, para fazer a interpretação. Durante a minha fala, se surgir dúvida, vocês podem falar. Não precisam. Abrem o microfone e falem, porque às vezes eu vou estar lá na outra tela e acabo não visualizando aqui o chat. Mas quando eu retornar para cá, eu volto e leio o chat aqui, vou tirando as dúvidas. Como eu estava falando, algumas nomenclaturas é importante vocês se atentarem. Primeiro, concedente. Vocês vão ver já já onde tem isso e quem é o concedente. Refere-se à escola ou local onde você vai realizar o estágio. Supervisor. O supervisor é o profissional da concedente, o servidor lá da concedente, responsável por acompanhar você no local do estágio. Então, é alguém que está lá na escola que vai acompanhar. Não necessariamente é o supervisor pedagógico. Pode ser alguém que o diretor, pode ser o diretor, pode ser o vice-diretor, pode ser alguém que a escola vai indicar que vai te acompanhar durante o estágio das orientações. Estagiário é você, cada um de vocês aí já vão assumir o papel aí de estagiário. E professor orientador de estágio é o seu tutor presencial. O professor Diógenes me adicionou ao grupo lá do Polo de Colorado, e aí eu vou dar algumas orientações especificamente para vocês, as outras, os professores orientadores vão ser os tutores presenciais de vocês. Aí a gente já começa alguns documentos. Nessa unidade aqui, por onde começar, eu tenho primeiro uma carta de encaminhamento de estágio, tem uma ficha para cadastro no Swap e já tem uma tarefa aqui. Vou falar sobre cada um deles aqui para vocês. Vou mostrar primeiramente a carta. Todos esses documentos no ABA, eles estão. Antônio, ó, por acaso eu voltei aqui no chat, tu levantou a mão, pode falar. Professor Samuel, o áudio está um pouquinho baixo. Eu já coloquei meu computador no volume maior, mas ainda acho baixo. Eu vou aumentar um pouquinho a minha voz, mas é porque é o problema que teve no fone e eu não tô usando o computador o microfone do computador e não o microfone que amplia. Então vou aumentando um pouquinho aqui a minha voz. Aqui pra gente tá ok o som, viu? Tá bem alto aqui. Beleza. Então, essa é a carta de encaminhamento. A carta de encaminhamento você pode preencher, pode baixar lá no Word, colocar a data, fazer todos os preenchimentos. A escola, você está indo lá se apresentar, você vai colocar o nome, você vai colocar lá, apresentamos fulano de tal, você, o seu nome completo aqui, aluno do curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica do IFRO, no terceiro período, como candidato de estágio nessa instituição, em cumprimento da disciplina de estágio obrigatório em gestão escolar. Aí tem as orientações e informamos que o termo de compromisso tripartite por quê? São três partes. Instituição de ensino, nós, o IFRO, você, estudante, e a instituição concedente,
que é a escola onde você vai estagiar. O termo de compromisso será preenchido diretamente no SUAP no início do estágio, da mesma forma os demais documentos, plano de atividade, ficha de avaliação, todos serão diretamente no SUAP, não vai ter necessidade de fazer nenhuma impressão, exceto a ficha de frequência, que já eu falo dela. E ela é um documento assinado pela coordenadora de estágio do campus, e vocês podem baixar e preencher e levar na escola. Voltando aqui para o AVA, a gente tem a ficha de cadastro do SUAP. A ficha de cadastro do SUAP, vou mostrar aqui para vocês. Professor, Tá. pergunta, eu não sei se eu peguei, não sei, a minha internet estava meio ruim. Essa data aí dessa carta, qual é a data que a gente chegar na escola? Exatamente. Você vai colocar a data que você está se apresentando. Não tem como a gente pôr uma data geral, porque ela é variável de acordo com a sua disponibilidade. Professor, Sim, essa carta de encaminhamento de estágio, nós vamos imprimir ela, né? sim. Ah, tá, beleza. Esse é um documento que ele é informativo, ele não é um documento obrigatório, porque eu sei que tem aqueles que a escola vai pedir esse documento, preferencialmente você preenche, imprime e leva, ou você imprima, preenche a caneta e leva para a escola. Aí depois nós temos aqui a ficha de cadastro. A ficha de cadastro, ele é o documento inicialmente mais importante e primordial. Deixa eu voltar aqui no AVA. Vocês vão ver ó, que já tem uma tarefa aqui para vocês, que a nota do estágio, ela só tem 2 tipos de nota. A ficha de cadastro vai valer 20 pontos e o relatório final de estágio 80 pontos. Só tem essas 2 tarefas que não tem exame final, não tem outras tarefas. É porque você vai realizar. E aí você vai levar essa ficha, eu vou mostrar agora para vocês. Ela é só uma folha aqui, mas são muitas informações importantes. Primeiro, lembra que eu falei da concedente? Concedente é o local de estágio. Você vai colocar aqui o nome da escola. Se conseguir razão social, mas o nome da escola é importante. CNPJ também é facultativo, inscrição estadual. Mas se você conseguir o CNPJ, é importante para o registro aqui, que vai no seu termo de contrato. Endereço, importante, vir completo. E-mail lá do representante da concedente, da escola. O nome do representante, o cargo desse representante, pode ser, lembrando, o representante pode ser o diretor, o vice-diretor, ou um outro que a escola vai indicar para vocês como representante da concedente. E é uma coisa que é muito importante, aqui tem documentos do representante, e aí pede RG e CPF. RG é até facultativo, mas sem o CPF, a coordenação de estágio não consegue fazer o cadastro. E aí você informa, gente, conversem lá. Fala, olha, a gente precisa desse documento para registrar. A legislação de estágio, ela pede esse registro dos responsáveis lá. E aí você vai colocar o CPF. Normalmente, eu falei, vocês imprimem essa folha e vá preenchendo. Vai preenchendo lá, você vai preencher a caneta, né? Mas não envie preenchido a caneta. Digite certinho, porque para evitar erros. No caso, professor Samuel, é digitado para a gente reenviar no SUAP, isso? Exatamente. Chegou, preencheu a caneta lá na escola, chegou em casa, digitou e posta no SUAP. No SUAP não, no AVA. Vocês não vão postar no SUAP. Quem vai postar no AVA, quem vai solicitar o cadastro vai ser o orientador de vocês. A outra informação importante, supervisor de estágio. A pessoa que vocês conversarem, você vai falar, olha, eu preciso de alguém que vai me acompanhar. Normalmente as escolas eles já sabem e eles vão dar essa indicação. O supervisor é aquele que vai
te fazer uma avaliação de você, do seu desempenho lá durante o estágio, todas as questões. Ele que vai assinar a sua ficha de frequência juntamente com você. Então é importante ter o nome dele, o cargo e a função, e o CPF, e o e-mail e telefone dele também. Então já falamos aqui do concedente, que é o local, o representante vai ser indicado lá pela escola, e do supervisor, que são ligados ao concedente. Aí passamos aqui os ligados ao IFRO. Estagiário é você. Pessoal, tá aqui estagiário. Aqui nesse retângulozinho é para vocês colocarem o nome de vocês. Vem muita ficha sem o nome de vocês. E aí não dá para saber quem foi que é a pessoa. Então coloquem o nome de vocês. RG, CPF, carteira de trabalho. Não é obrigatório colocar, porque a gente está falando do estágio obrigatório, não vai ter nenhum registro. Data de nascimento, cidade e... Eu estou mostrando aqui o documento PDF, tá Rondônia aqui, mas se você, porventura, está residindo fora da localidade do seu polo, você vai colocar o endereço, as informações da cidade que você reside. O nome do curso e ano de ingresso, já deixo aqui preenchido, não precisam alterar. O endereço de vocês. E aí viemos para a segunda parte. É o professor orientador de estágio. Aí é o tutor presencial, você vai colocar o nome dele, os dados dele, que ele vai fornecer para vocês. A gente não põe aqui na ficha, porque cada polo vai ter um específico. E a função dele, né, já está preenchido o tutor presencial, e o e-mail do orientador. Pode ser um e-mail não para os tutores, pode ser um e-mail de vocês mesmo, não o e-mail de tutor, bem? Porque vai ser por onde vocês... Normalmente vai ser automático o e-mail que já está cadastrado no SWAP. Período de estágio. Informação importantíssima. Sem ela, a coordenação de estágio vai devolver a ficha de cadastro. E de quando a quando? Como que eu sei, professor Samuel, qual vai ser o meu professor, o meu período de estágio? Peraí, gente, eu voltei. Ana, eu acho que trocou aqui. Professor Samuel, Sim, esse tutor aqui é o nosso tutor presencial da nossa polo? exatamente, presencial. Só um minutinho, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu conseguir fixar a Ana. Professor, pode deixar as duas fixadas, porque elas vão ficar trocando. Verdade, obrigado. Todo mundo. Cadê? E agora eu perdi a Júlia. Achei aqui já. Aí, fixadas. Obrigado. Prof, Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, mas deixa eu finalizar essa questão aqui da ficha. Deixa eu mostrar já, eu volto aqui para as perguntas. Na ficha de cadastro, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar e vai falar, eu vou estagiar, eu só tenho possibilidade, eu trabalho, só vou poder estagiar um dia, uma manhã ou uma tarde por semana. Então, vamos supor lá, vou estagiar das 8 às 12. Então, vai ser 4 horas. Aí eu vou contar, vou pegar o calendário, vou contar as semanas lá e vou ver quando vai dar o total de 80 horas. E aí você vai colocar a data de início, a data que você vai iniciar e a data de finalização. Pessoal, sempre coloque uma semana depois dessa contagem sua no calendário. Por quê? Pode acontecer de ter feriado, pode acontecer de, infelizmente, a gente... tive um problema, não consegui ir para o estágio, alguma outra questão pessoal, você tem uma margem lá para concluir o seu estágio
dentro da questão. Horário de estágio precisa preencher também. E carga horária semanal. Importante sobre a carga horária semanal. A carga horária semanal não pode ultrapassar 30 horas semanais. Então, essas cargas horárias vão ser validadas na ficha de frequência que eu vou mostrar já já, mas não pode ultrapassar 30 horas semanais. Então, você precisa estar ciente, não posso, para ultrapassar 30 horas semanais, se eu fizer mais de 6 horas diárias. Então, não O pode. coordenador não pode ultrapassar quantas horas, que eu não entendi por causa do áudio? 30 horas semanais. Não pode passar mais de 6 horas diárias. Isso não é o IFRO que diz, é a legislação de estágio, que está bem aqui, ó. Essa lei de estágio diz que o estágio ele não pode ser obrigatório ou não obrigatório para passar 6 horas diárias. E aí, no caso, 30 horas semanais. Então, é importante as informações. Essa parte aqui vocês não precisam alterar, porque já está preenchida. Vi que tem algumas dúvidas, vou voltar aqui em relação... Coordenador, Sim, posso fazer uma pergunta? com certeza. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho três dias na semana à tarde, porque eu estou no PIBID. Então, eu vou utilizar esses 3 dias. Né? Então, vamos dizer, iniciei, isso é no período de estágio, iniciei dia X. Eu vou marcar, porque claro que tem as horas, né? E vou 3 vezes por semana, e vou colocar só a última data, que vai constar as 80 horas. Seria isso? Exatamente, a data de início e a data de fim. Aí, no caso, como eu falo, esses 3 dias, né, que eu não posso passar, né, de 30 horas, é isso? Mas aí no caso já não vai ultrapassar. No caso desse, tu vai pela questão que não pode ser mais de 6 horas por dia. Ah, não vai, porque a escola não vai tudo isso, né? Sim. Ah, entendi. Muito obrigada. Bianca tá com a mão levantada, pode falar, Bianca. Já eu venho aqui pela... Não, professor, eu já falei. Eu acho que eu esqueci de abaixar. Obrigada. Prof, Simone de Colorado. Então, a questão Colorado, depois você vai passar mais informações sobre, no caso que tutor presencial nós não temos, isso? Isso, já estou adicionando lá no grupo, eu dou as informações para vocês lá no grupo. Tá bom, obrigada. Bem, Pamela. Professor, A Miriam. professor, a gente pode fazer, tipo, eu posso escolher fazer 2 horas de manhã, 2 da tarde, pode ser assim? Pode. Também? Desde que a escola aceite. Pamela, pode perguntar. Professor, boa noite a todos. Sim. Eu gostaria de saber se eu posso fazer o estágio em uma escola técnica, por exemplo, uma escola agrícola. Pode. Posso? Ah, sim, perfeito. Ensino médio e tudo? O estágio em gestão, ele pode. Tá, ok, obrigada. Era só essa minha dúvida. Deixa eu voltar aqui nas perguntas do chat. O estágio pode ser em escola de ensino médio técnico? Pode ser. O estágio em gestão pode sim. Professor, esse estágio, ele, no caso, é em sala de aula, é? Não. Assim, Estágio em gestão é observação dos espaços escolares. Vocês não vão para a sala de aula. Não ainda, Neste né? estágio. não, eu digo assim, no caso, vai ser os outros ambientes, no caso, orientação, Sim, supervisão. exatamente. Entendi. Obrigada. O Leonardo, boa noite, professor. Eu não sei se você já falou, entrei um pouquinho atrasado. Eu posso estagiar em escola municipal ou estadual? Pode. Escola municipal, estadual, federal ou particular. Vaneide, o representante supervisor da concedente pode ser a mesma pessoa? Sim, pode ser a mesma pessoa. Adriana, boa noite. E se a escola indicar um professor e não um colaborador da gestão? Não inviabiliza não, porque a escola eles vão fazer esse acompanhamento e a escola faz essa indicação. De preferência alguém que normalmente se a escola indica
professor, é porque talvez esse professor ele participe ali da gestão. Deixem claro que esse estágio é na gestão escolar. Érica tinha colocado, são 80 horas de estágio. Podemos dividir em quantas horas semanais ou fica ao nosso critério? Érica, era outra Érica, a Érica tá levantada a mão, mas Érica, vocês vão organizar aí, desde que não ultrapasse 30 horas semanais. Érica que tá com a mão levantada, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, só para mim poder fixar aqui a informação, esse estágio, que nem o senhor acabou de dizer, pode ser em qualquer escola, pode ser fundamental ou estadual ou federal. Nesse caso, que na minha região, temos escolas municipais e estaduais. Então, eu posso fazer em qualquer uma delas? Sim. E mais outra coisa também, só para mim, por exemplo, assim, se eu quiser fazer esse estágio em mais de uma escola, eu posso também, para me conhecer, por exemplo, eu moro na zona rural, aqui numa área de assentamento, eu tenho uma escola aqui municipal que atende crianças até o 5º ano. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer 20 horas aqui e quiser fazer as outras horas em Chupinguaia, por exemplo, assim, a cada 20 escolher uma escola para me conhecer vários ambientes diferentes? Poder pode, mas vai te dar muito trabalho. Porque cada um você vai ter que fazer um termo separado. Então, o que eu recomendo nesse caso? Quero conhecer vários tipos de escola? Escolho uma para fazer o estágio em gestão escolar. Depois eu vou para uma outra escola fazer o estágio na educação infantil, que vai ser no outro semestre. Depois eu vou em uma outra para o ensino fundamental. Porque 20 horas só num local é só uma semana, passou muito rápido. Tu acaba não conseguindo ter uma vivência ali da realidade escolar daquele, mas não há impedimento, só daria mais trabalho. Alcineide. Olá, boa noite, professor. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: eu trabalho de manhã e à tarde, mas à tarde eu tenho disponibilidade de 2 horas. Eu posso fazer esse estágio só dessas 2 horas? Pode sim. Ah, tá ok. Então, muito obrigada. Pode se organizar. E, pessoal, o estágio em gestão, se tiver algum local vocês consigam, pode ser realizado até à noite. Só cuidado aí para organizar a participação das aulas de vocês. Pamela? Professor, Eu atuo como professora de geografia nessa instituição que eu lhe perguntei, da EFA. Eu posso normalmente fazer meu estágio lá na escola na qual eu trabalho? Pode sim. Ah, sim, perfeito. A supervisora que trabalha lá, ela pode ser a minha orientadora no estágio, no caso? Minha A tua supervisora? orientadora vai ser o teu tutor presencial. A supervisora, ela pode ser. Tá. Obrigada. Bianca tinha falado, mas a Maria Muniz também estava com a mão levantada. Pode falar, Maria. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu quero somente tirar uma dúvida referente ao local de estágio. Eu quero saber se é possível estar fazendo esse estágio no Instituto Mix de cursos profissionalizantes, porque agora estou trabalhando no Instituto. Será que eu posso aproveitar? De cursos profissionalizantes? Isso, cursos profissionalizantes aqui. Pode sim. Então, certo. Bianca? Somente isso. professor, quantos dias eu tenho para entregar o estágio? Assim, você tem até tal data? O ideal é vocês se organizarem para concluir durante o semestre, porque a nossa disciplina encerra dia 5. Porque, se eu não me engano, dia 12 de dezembro, a gente vai concluir o semestre. Se não conseguir terminar o meu estágio até o dia 5, tranquilamente continua o seu estágio, ou só vou poder iniciar dia 5 de dezembro. Pode fazer, só que você vai ficar retida
na disciplina do estágio. Quando você concluir, aí entregar o relatório e tiver aprovado, o seu tutor presencial vai encaminhar, vai pedir o lançamento da nota. Professor, só pode explicar de novo que eu fiquei em dúvida sobre isso aí. O quê? É sobre as datas. Sobre as datas. O ideal é que você inicie durante o semestre e conclua durante o semestre. Mas eu sei que a realidade de alguns de vocês não vão conseguir em relação ao trabalho. Sejam conscientes que você só vai conseguir aprovação na disciplina de estágio quando concluir o estágio e entregar o relatório final aprovado. Não consegui iniciar o estágio nesse semestre. Posso programar o meu estágio para realizar no período de férias que eu vou ter lá no ano que vem? Você pode. Você vai ter o procedimento, mas você esteja ciente que você vai ficar retida. A sua aprovação só vai acontecer quando você finalizar o seu estágio, na disciplina de estágio. Não se deixar, posso deixar só para o final do curso, depois de terminar todas as disciplinas. Pode, mas vai virar uma bola de neve de estágios para você realizar depois. O ideal é você, a cada semestre, conseguir realizar o estágio. Prof, tem algum documento para entregar na empresa que a gente trabalha? Algo assim para que ou eles fiquem cientes ou eu não sei se eles são obrigados a nos liberar para isso? Obrigado, eles não são. É bom conversar, mas se houver necessidade, aí pode entrar em contato, pedir para o tutor entrar em contato, e aí deixa o professor Samuel sair de cena e entra o professor, ou o coordenador de curso, e aí ele emite uma declaração informando a obrigatoriedade do estágio para vocês apresentarem. Tá bom, obrigada. Maria está com a mão levantada, Maria Muniz. Ou era daquela hora? Kátia? Professor, boa noite. Eu posso fazer estágio em creche? Pode. Ah, então na creche pode, né? Beleza, arrasou. Vou voltar Professor aqui pro chat. E ainda tem Professor pergunta. Samuel, Oi. deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente se fizer a matrícula agora, mas a gente pode fazer mais para lá um pouquinho, porque até então a gente quer se organizar, porque tem que fazer o projeto integrador também. Sim. Então a gente vai fazer o projeto nessas disciplinas iniciais, terminar o projeto e logo após isso vai dar, eu acho que lá para outro mês, entrar no estágio. Mas pode se matricular agora? Não, vocês já estão matriculados no estágio. Mas o cadastro, o cadastro, a data de início, você que vai colocar aqui, ó. Ah, sim. Então, a partir de quando eu iniciar. Ok, Sim. Entendi. Muito obrigada. Boa noite. Disponha, boa noite. A Letícia tinha falado, é obrigatório às 4 horas? Não, Letícia, eu acho que eu até respondi, né? Você vai organizar para colocar as suas horas, você tem disponibilidade. Ah, posso estagiar só 1 hora por dia? Pode. Você sabe que vai durar mais dias. Se estagiar 4 horas, vai acabar mais rápido. Mas a organização é a realidade de cada um de vocês. Vaneide colocou, o estágio pode ser feito em ONG? Pode, desde que nessa ONG tenha uma pessoa um pedagogo com algum cargo atuando lá na gestão da ONG. Professor, então, se eu terminar até o final do semestre, eu não fico devendo o estágio, né? Não. Eu tenho até o final do semestre para ficar ok com esse estágio, né? Sim, se entregou o relatório até o dia 5 de dezembro, você consegue finalizar. Então, Sem é a a data retenção. limite, né? A data limite, tipo assim, período de estágio, período de estágio eu posso colocar até que data, então, eu posso colocar? Que eu posso estagiar? Se você for fazer um relatório junto, até o dia 5 de dezembro, a data final. Ah, tá. Beleza, obrigada. Temos mãozinhas levantadas. Maria Muniz, está com a mão levantada ou é daquela hora? Sulamita, pode perguntar. Boa noite.
Hein, professor, eu queria saber quem participa do PIBID, se tem algum aproveitamento ou a gente tem que fazer tudo separado? Para esse estágio não há possibilidade, porque não há ninguém no PIBID atuando na gestão. Então ele precisa fazer. Você está estagiando, se eu não me engano, o seu PIBID é no fundamental, não é? Quando você chegar no estágio fundamental, consegue fazer o aproveitamento. Mas para esse estágio. Isso, é no fundamental, não, não meu. consegue. Tá, obrigada, então. Júlia Reis. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor vai me mostrar o modelo, né, do relatório? Tem lá o modelo, né? Sim. Vocês entregaram também umas camisas, aí vai precisar de foto? Registros fotográficos? Preferencial, no seu relatório tem. Entendi. Aí, com as camisas, né? Que você. Tá. E outra coisa, após preenchido tudo e tal, a gente manda para a tutora aprova, e aí que envia Tu fala da o relatório. Sim, exatamente. Essa dinâmica o orientador de vocês vão combinar com vocês. Ah, tá bom, então. Obrigada. Eu tinha perguntado também, podemos fazer o estágio em qualquer horário, manhã, tarde ou noite? Pode sim. Franciele tinha perguntado, então posso fazer estágio em escolas só de ensino médio? Pode sim. Geisiane tinha colocado, é obrigatório colocar a data final do estágio? Geisiane, porque senão a coordenação de estágio não consegue fazer o cadastro. Tu coloca um prazo maior. Aí nesse caso, que tu vai fazer aí em horários folga, almoço, coloca um prazo maior aí para finalizar. Eliane, o que exatamente vamos observar? Eliane, você vai observar toda a dinâmica da escola, você vai observar a gestão da escola, você vai estudar o projeto político-pedagógico da escola, você vai observar a atuação, o que vocês busquem lá, a atuação do pedagogo nesses espaços de gestão, a direção da escola, a supervisão, a orientação, a secretaria escolar, a organização. Vai ter escolas que vai possibilitar vocês conhecerem a dinâmica de organização da merenda escolar, vai ter toda essa dinâmica da escola. Professor, caso eu comece o estágio em uma escola, preciso me mudar, eu posso procurar outra escola para continuar o estágio ou tem que terminar? Tu pode trocar, mas aí você vai precisar encerrar e pedir um novo cadastro na nova escola. Quem deve assinar e acompanhar o estágio? Franciele, é o supervisor do estágio que vai ser indicado lá. Mas várias pessoas acompanham. Você acompanha enquanto estagiário, o coordenador, o concedente também e o teu orientador também. Mas o supervisor que te acompanha lá na escola. Lembrando que o supervisor não necessariamente é o supervisor escolar. É a pessoa que a escola vai te indicar para acompanhar. Ana Flávia, então eu posso colocar uma data e dentro desse tempo eu posso fazer o estágio. Se não der para fazer naquele dia, eu posso fazer dentro... tu consegue... Veja uma data que você vai conseguir iniciar e conseguir finalizar o seu estágio. Kátia tinha colocado, posso fazer em creche? Sim. Tem que solicitar no SWAP? Clarice, não, você não vai solicitar nada no SWAP. Você vai preencher essa ficha, vai postar no AVA e o teu orientador vai fazer os encaminhamentos necessários. O professor comentou que a pessoa que vai ser indicada pela escola, que vai ser o nosso supervisor, tem que ter pedagogia, é isso? Preferencialmente. Ou porque eu sei que existem alguns casos, por exemplo, o diretor da escola não é um pedagogo, mas ele pode acompanhar vocês porque vocês vão ter essa vivência aí. Aqui talvez aconteça isso, que é mais indicação, né? Talvez não é pedagogo. E aí eu escolhi... Sim, mas não você consegue... Prof, e aí eu escolhi o EJA,
que tem à noite, até para eu não mexer com o meu horário de serviço, sim. para não. E aí o EJA, ele parece que é só 3 horas à noite. Aí eu vou demorar um pouco mais também para concluir. Sim, sem problemas. Miriam. Professor, só uma dúvida no preenchimento desse documento que o senhor estava mostrando aqui. A primeira parte, quem vai preencher é o diretor da escola? Você vai Quem preencher, duvida... você vai pedir essas informações para ele. Ah, a primeira parte, então, eu vou preencher com os dados do diretor da escola. Exatamente. Aí depois do supervisor, depois vem vindo as outras partes. É só essa primeira que eu fiquei em dúvida. Isso. Mas você vai lá junto com ele e pedir para preencher. A Vaneide... Ah, tá. Eu vou pegar as informações com ele. Como? Eu vou pegar as informações com ele para colocar, tipo, o endereço da escola, bairro, onde que mora certinho. Exato. Da escola, os primeiros dados. Sim. A Clarice, eu acho que eu já respondi o requerimento. Não façam nenhum requerimento lá no Swap. Você vai postar aqui no Ava. Já eu volto pro Ava e mostro para vocês. A Vaneide já tinha perguntado se o estágio pode ser feito em ONG. Pode, desde que tenha um pedagogo atuando. Nossos uniformes ainda não chegaram. Dizia, não sei qual é o seu polo, mas a gente está na força-tarefa, os tutores aí, para que cheguem os uniformes. Tá indo aí, vai chegando, conforme vai chegando, os tutores vão informando vocês, tá bem? Não esquece de Colorado, prof. Sim, vamos ajustar. Já tô lá no grupo, já a gente ajusta isso. Antônia tinha colocado PPP, conselho escolar, todas as questões vocês vão observar mesmo. Érica tá com a mão levantada, Miriam... Érica abaixou a mão. Miriam. Não, professor, era por causa que a minha dúvida era relacionada ao uniforme, né? Porque aqui nós estamos sem uniforme. Sim. Aí eu não sei como é que era o procedimento, se tem que ser uniformizado ou não. Preferencial, sim, mas se você não recebeu o uniforme, não tem como ir. Pode iniciar nesse quem não caso, recebeu. Ok. Nós estamos sem uniforme, professor. Então já pode iniciar sem? Sim. Quer receber? Sim. Daiane? Professor, o estágio é 80 horas, certo? Sim. Esses 80 horas tem que ser no local que a gente vai estagiar, ou ele é somado junto, vamos supor, que eu fiz o projeto, ou alguma coisa do tipo, para mim poder ir na escola, vai contar junto? Ou tem que ser as 80 As lá 80 no horas local? precisam estar 80 horas registradas na ficha de frequência. Então precisa ser na escola. A Adriana tinha perguntado, professor, esse documento que está na tela, nome, basta preencher com as informações corretas e já enviar. Não precisa da assinatura, não precisa da assinatura de ninguém nesse documento aqui. Só são as informações, as assinaturas serão diretamente no SWAP. Esses documentos temos que levar para a escola. Quem vai me supervisionar da escola? A escola que vai indicar. Letícia. Desde Anne. A data final pode colocar dia 5/12, quando encerra o estágio? Pode. Mas você só vai conseguir. É importante essa data final, pessoal, uma questão, é que você só consegue. O seu orientador consegue inserir o relatório final de estágio já depois de avaliado, só quando encerrar essa data final aqui. Então, só vai liberar depois do dia que você colocar na data final. Posso colocar a data de início e colocar a data final em dezembro? Pode, desde a organização de vocês. Verdade, Polo Chipinguai está sem uniforme. Raquel, acho que já foi daí, né, Raquel? Raquel tá por aqui? Eu acho que tá, né? Tá comigo já, peguei ontem. Chupinguaia já providenciou, foi a secretária de Educação que veio aqui buscar os uniformes de vocês. Já pode vir, já pode combinar lá.
Seria possível pegar o uniforme? Consegue pegar aqui, sim, no Zona Norte. Quem estiver aqui ou for de Porto Velho, precisar vir, é só ir na coordenação de apoio educando ou entrar em contato comigo, que aí eu dou as orientações. Guajará-Mirim também não deram os uniformes. Professor Alisson estará com os uniformes na semana que vem aí de Guajará-Mirim, o professor Edilson de Nova Mamoré também, que o professor Alisson vai levar e deixar lá. Professor, são 80 horas no semestre, são quantas horas no total? São 80 horas nesse estágio. Ana Flávia, pegar os tamanhos para fazer os pedidos de Paraná, estamos aguardando. Ana Flávia, possivelmente já está por aí o Digi Paraná. A Daiane conseguiu alguém para articular, para passar aqui, retirar e levar para o polo. Então, professor, ele viaja, então ele ainda está a caminho, então ele está a trabalho, então ele não chegou ainda em Paraná. Aí assim que ele chegar, eu entrego para o professor Luciano lá no polo. Beleza, obrigado. Professor? Os uniformes de Ariquemes ainda não estão no polo de Ariquemes, estão aqui. Mônica, a gente não tem polo em Costa Marques, eu imagino que você é do polo São Miguel. Os uniformes irão para o polo de São Miguel. Professor Samuel? Sim. A Karen está querendo confirmar somente Porto Velho. Se Porto Velho, amanhã ela pode ir ou existe um combinado com o senhor? Não, ela pode vir e retirar lá na CAED, identificar que é aluna da licenciatura em pedagogia e veio para retirar os uniformes. Inclusive, ela pode passar lá no NAPNE, que aí as meninas já conversam com ela e já dá uma orientação. Obrigado, Júlia. Os uniformes do Polo de Paraná, já falei, São Miguel tem previsão. Professor, a gente precisa articular alguém que consiga levar ou consiga passar aqui para retirar. Uniformes, as camisetas... do Zona Norte. Vaneide, as camisetas foram levadas pro Polo Bandeiro já, daqui de Porto Velho. A professora Ana Cláudia levou e deixou com a professora Maria. Pessoal, eu preciso de 5 minutinhos para eu recarregar minha água e voltar aqui para vocês, mas não saiam porque tem bastante coisa ainda para a gente falar, tá bem? Vou até voltar aqui pro Aba para que vocês possam visualizar. Preciso lá só recarregar.
Voltei. Pessoal, aí você preencheu toda a ficha de cadastro, você vai postar aqui nessa tarefa. De preferência, pessoal, quando você postar, avisa o seu tutor, fala, olha, já postei a ficha de cadastro, porque ele vai ter um procedimento específico, que é a função dele, conferir. Tá mudo? Tá não, né? Ah, sim. É que eu vi aqui no chat. Aí vai conferir se está tudo ok. Conferem se o número de CPF tem 11 dígitos. Envia aqui a tarefa. Feito isso, quando a coordenação de estágio receber, eles vão fazer o cadastro do estágio de vocês. Vocês vão receber a notificação lá no SWAP e no e-mail também com as orientações. Não vou falar aqui agora, mas se vocês forem lá no final da disciplina, tem orientações de como assinar os termos, o tutorial. Todo mundo, quando é cadastrado, recebe um tutorial, mas nem todos conseguem ler ou ver o tutorial. E aqui eu gravei um videozinho com essas orientações. Tutorial para o estudante, tutorial para o orientador, tutorial para o supervisor e tutorial para o representante da concedente. Todos vocês vão fazer as assinaturas e têm atividades a realizarem aqui no SWAP. Importante, vocês assistirem o tutorial do representante da concedente e também do supervisor, porque vocês podem auxiliá-los a fazer a assinatura. Lá eu dou todas essas instruções. A Antônia colocou a ficha de cadastro para o SWAP, ela vale 20 pontos. Então é importante vocês preencherem corretamente aí. Voltando aqui na nossa sequência. Professor, essa ficha do SWAP é o que o senhor estava falando, mostrando para a gente, que é em PDF, né? Que é a data, o final. Sim. Aí a gente tem que preencher e postar lá no AVA e no SWAP? Não, lá no AVA vocês não fazem nada no SWAP. Não fazem nenhum requerimento. Ah, tá. Não tem nada a ver, então, com o SWAP. Só tá o nome lá, mas... Porque é para cadastro no SWAP, mas quem vai encaminhar para cadastro é o orientador de vocês, que no caso é o tutor presencial. Mas a única coisa a gente tem que preencher e colocar no AVA, né? Colocar aqui, ó, nessa tarefa aqui, ó. Do AVA. Beleza? Professor Samuel, sim. Então ela só vai poder ser entregue quando a gente terminar o estágio, né? Por conta da data, né? Não. Não? Você vai fazer o cálculo. Você lembra lá? Realmente. Vai olhar o calendário e fazer e pensar, ó, tal dia eu vou terminar. Tá. A dúvida dela era a minha mesmo também. Eu achei que era para mim colocar essa ficha, então, só no final do estágio. Não. Não. Ó, se vocês olharem aqui, ó, lembre-se, seu estágio só poderá começar após a entrega dessa documentação. Verdade. Então, para mim começar o estágio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar aí. Exatamente. Aí depois daí eu vou ter um ok, Vai ser o cadastro. Você vai colocar a data lá, a data que você colocar vai ser cadastrada. Então, você, para ter o respaldo, para ter o seguro do estudante, para ter todas as questões, você precisa ter o cadastro lá. Então, você posta aqui no AVA, o seu tutor vai dar o encaminhamento. E, normalmente, assim, se chegar na sexta-feira, nunca vai ser cadastrado na sexta-feira. Já estejam conscientes disso. Te entregou no sábado, não vai ser cadastrado no sábado, nem no domingo. Então, vai ser lá, normalmente demora aí de 2 a 3 dias, porque a coordenação de estágio atende todos os cursos do campus, lembre-se disso, mas vai ser cadastrado a data que você colocar lá no formulário. Professor, então só deixando bem claro, por exemplo, se eu coloco
hoje é dia 27. Se eu coloco, por exemplo, para mim começar a estagiar dia 1º de setembro, que é na segunda-feira, eu coloco hoje, vou lá, preencho e coloco dia 1º de setembro. Na segunda-feira eu já posso estagiar ou não? Eu tenho que esperar um aval de alguém? Você vai colocar lá, a data que você colocar vai ser cadastrada. Então, a data que você colocar, começa o seu estágio. Eu posso ir, então, né? Sim. Eu não preciso de uma carta de apresentação na escola do estágio, não. A carta está lá disponível no AVA e você já vai se apresentar quando você for pegar as informações para preencher o termo. É verdade. Letícia. Professor, essa carta de encaminhamento, ela pode ser deixada na escola? Sim. Ok, só isso mesmo. Pessoal, eu deixo aqui, não vou ler isso aqui para vocês vão ler com atenção. Que fazer? Que já teve uma pergunta dessa daí. O que eu vou fazer nesse estágio, se eu não vou para a sala de aula? Então, é o estágio em gestão. E aí, eu deixo sugestões de carga horária aqui para você. Análise do PPC, 10 horas. Eu fui rápido, li, já fiz análise, já olhei lá. E em meia hora eu fiz. Não é um crânio tanto assim, normalmente o PPC, o PPC não, o PPP da escola, ele é um pouco extenso. Você faz, são sugestões de carga horária. As horas, você tem que fechar as 80 horas. Vai ter escola que você vai colaborar em outras questões e aí a escola vai ter essa organização junto com você. Só são sugestões e você vai colocar. E aí eu deixo aqui, eu vi que tem alguém com a mão levantada, mas calma aí só um pouquinho. Todas essas sugestões, entrevistas, observação da organização escolar, todas elas eu coloco um tipo de produto que vocês vão fazer. Mas esse produto, você não vai entregar para o seu tutor, não. Você vai colocar lá no seu relatório. É só para você ter subsídio para ter um relatório final. Porque tem gente que a falar, eu fiquei lá 80 horas, não consigo fazer um relatório de estágio. É porque, às vezes, você não fez um diário de bordo, não fez uma anotação. Então, é importante você ter essas informações. Participação de reunião. Não teve nenhuma reunião durante o período. Não é obrigatório, gente. São sugestões de carga horária aqui. Já eu volto aí na pergunta. Todas as atividades precisam ser realizadas lá na escola. Já falei isso. Eu deixo um roteiro de entrevista, que é um documento que vocês baixem aí para ter noção. E no roteiro eu falo, você pode entrevistar o diretor, o vice-diretor, o supervisor, secretário escolar, nutricionista se a escola tiver, todas as pessoas que atuam direta ou de forma indireta na gestão da escola. Roteiro de observação. Você vai observar o espaço escolar. Deixo aqui um artigo para leitura e também o livro da Heloísa Luque, porque é importante vocês fazerem a leitura das dimensões da gestão escolar e as suas competências. Letícia, Prof. pode perguntar, que está com a mão levantada. Prof, Sim. os itens acima, se a gente tiver alguma dúvida em qualquer item, a gente manda para o nosso tutor? Exatamente. Tá bom. Tutor presencial, preferencialmente. Eu sou de Colorado, prof. Então, vai estar lá. Eu já estou lá no grupo, vou dar as orientações para vocês. A Antônia colocou aqui, o PPP da Escola Ebert, é daqui de Porto Velho, são 60 páginas. Meia hora tu não consegue ler, né? Letícia. Tá com a mão levantada. Acho que já foi, né? Então, são essas questões. Por exemplo, não teve nenhuma reunião, estava lá 10 horas. Eu não vou colocar, não, você vai fazer outra atividade. Você, na sua ficha de frequência, que é o que eu vou mostrar agora, aqui para vocês, a ficha de frequência está no Word. Eu vou mostrar aqui como preencher a ficha de frequência, que a ficha de frequência é essa. Primeira coisa,
que muitas vezes vem errado. A ficha de frequência é uma por mês. Hoje é dia 27. Se eu iniciasse o estágio dia 27 de agosto, ia ser uma folha para agosto, só para o dia 27, 28 e 29. Aí pronto, finalizou. Pega uma outra folha de frequência e você faz pro mês de setembro. Ah, não concluí meu estágio em setembro. Uma outra folha de frequência para o estágio de outubro. E assim você até finalizar, até contemplar as 80 horas, somando todas as fichas de frequência. É uma por mês. Professor? A ficha de frequência de vocês não vai ter essa divisão aqui, ó, de sábado e domingo. Mas é só para vocês saberem que não vão preencher feriados. E sábado pode até preencher, porque pode ter sábado letivo. Alguém falou com o professor? Na minha vai ter, professor, sábado letivo, então pode colocar, né? O senhor falou referente ao supervisor, é porque tem um espaço ali que é para assinatura dele, é isso? Exatamente. Olha, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, visto do supervisor, a coordenação de estágio só valida o seu estágio se tiver com visto. Preferencialmente, se ele tiver um carimbo, pede para ele bater um carimbo. Se não tiver, não é obrigatório. E aqui, ó, na frente, você vai colocar o horário de entrada, horário de saída, se for de manhã, se for de tarde. E aqui na frente, quem assina é você. Aí ele só vai validar lá no final que você realmente estagiou. Todo mundo conseguiu compreender? Ficha de frequência? Professor, mostra aí onde é que ele assina o supervisor. Visto do... que eu tô mostrando aqui, ó. Visto do supervisor. Tá. Agora eu consegui ver. Obrigada. E aí você assina aqui, ó, na frente do dia estagiado só. Pessoal, preferencialmente, até para controle de vocês, coloquem o total, soma aí, ó, no mês de agosto, estagiei 34 horas. Coloque o total aqui para facilitar a vida também do seu orientador e da coordenação de estágio. Fizemos a análise já no PIBID. Você pode só pegar as informações para cá. Aproveitamento da hora vai ser se o seu supervisor aceitar, mas você não estava no estágio ainda, tem que ser durante esse período aqui. E a ficha de frequência, esse arquivo aqui está no Word, vocês conseguem baixar. Essas informações aqui, vocês podem até digitar e assinar pelo Gov. Se você for assinar pelo Gov, você não vai dar para fazer uma assinatura a cada dia, você assina juntamente aqui no Gov. E se o seu supervisor quiser assinar pelo Gov, também pode. Mas pode ser impressa e assinada também. Prof, Sim. Pode ser também feito manual e depois digitalizado para mandar? Pode. Desde que venha assinada pelo seu supervisor. Tá, ok. O supervisor, preferencialmente, Vaneide, a gente sabe que em alguns casos, na gestão da escola toda, não tem um pedagogo, ou por estar afastado pelo tamanho da escola, só tem um pedagogo, então pode ser o gestor da escola, pode assinar como supervisor. Beatriz, pode perguntar? Boa noite. Boa noite. Eu perdi o começo da aula, daí eu queria saber se eu posso estagiar em qualquer escola. Pode. Sim, só... Obrigada. Depois eu informei no início, eu estou gravando esse nosso encontro e depois eu vou disponibilizar o link no Drive lá para que vocês possam voltar e assistir novamente. Simone lembrou uma coisa aqui, só não pode, pessoal, lembre, não pode ultrapassar 30 horas por semana. Obrigada.
Isso. No caso, são 3 dias por semana. Você pode estagiar até 6 dias por semana. Não pode ultrapassar, não pode ser mais de 6 horas diárias. Camila? Oi, professor, boa noite. Boa noite a todos. Não, o meu é só uma duvidazinha, é que eu estou gestante, né? E para o próximo semestre eu estarei de licença. Mas acho que as outras matérias eu vou conseguir acompanhar, só não vou conseguir fazer o estágio. Tranquilo, tu consegue fazer depois, quando encerrar a sua licença, se você conseguir. No caso, eu só tenho que anexar a minha licença maternidade no SWAP, né? Sim. Tá, obrigada. Mas se as outras disciplinas você for conseguir acompanhar, nem precisa colocar lá, porque o estágio, quando você for realizar, aí a gente dá a orientação específica lá. O estágio, ele pode, a partir de agora, o estágio em gestão, ele pode ser iniciado a qualquer momento até a finalização do curso. O estágio da gestão eu vou conseguir fazer, né? Só do próximo Da semestre educação eu não. infantil, a partir do próximo semestre, também até o final do curso. Essa folha, Antônia, tá disponível aqui, ó. Tem um tópico específico, folha de frequência. Tem o documento. Eu tô mostrando aqui, ó. Tem aqui, ó, folha de frequência. Tá logo abaixo essas orientações aqui, ó. Tem a folha de frequência e como preencher a folha de frequência. Entendemos aí essa questão. Vamos lá para próximo passo. É importante, não deixe de assistir. Esses são 3 vídeos, 3 aulas que a professora Neire... Tem mais ainda, calma aí, ó. Que a Neire... O professor já tem 2 folhas anotadas aqui, ó. Olha, de informação. Muito bem. A professora Nery colocou, o primeiro vídeo ela traz algumas reflexões da importância do estágio, da legislação e tanto do regulamento de estágio do IFRO. Depois ela fala começa numa contextualização da educação até chegar na gestão e depois vai afunilando para a gestão escolar. São 3 vídeos aí para vocês assistirem. Aí, vamos lá, ó, chegamos, terminei, e agora? Aí o professor Samuel colocou ainda lá, ó, antes de finalizar a vivência do estágio, vamos verificar algumas possibilidades do pedagogo atuar na gestão em espaços não escolares. Por que eu coloco isso? Para que vocês entendam também que há outras possibilidades do pedagogo atuar em espaços que não são espaços escolares. E aí eu deixo, vários são externos, são vídeos curtos. Atuação do pedagogo. Vamos ver esse aqui. Você sabia que o pedagogo pode atuar em espaços além da sala de aula? Vem comigo. Aí são várias orientações, né? Que é gestão pedagógica, instituições não escolares, Tribunal de Justiça, a pedagogia em núcleos de educação especiais, pedagogia no Ministério Público, pedagogia na Secretaria de Justiça, pedagogia em ONGs. Por que que eu coloco essas questões aqui? Tem pedagogo em instituições privadas, tem pedagogia hospitalar, tem um mundo de possibilidades para o pedagogo atuar. E aí eu deixo essas informações aqui para que vocês possam visualizar. Por quê? Não sei se vocês lembram, no início da nossa aula, eu falei que o estágio é uma oportunidade de vivência para identificações. Não lembro se eu já compartilhei com vocês, mas, por exemplo, foi no estágio que eu descobri que a minha afinidade, a minha identificação profissional enquanto professor, enquanto pedagogo, não era diretamente na educação infantil. Foi no curso de pedagogia que eu me encontrei enquanto possibilidade de ser professor, mas eu entendi que o meu perfil e a minha identificação não é na educação infantil. E
várias questões pessoais que me levaram a isso. E eu vi um mundo de possibilidades que o pedagogo pode atuar, então é importante vocês visualizarem isso, e por isso eu deixo esses vídeos aqui. E aí, tchan, chegamos lá na nossa tarefa final, que é a entrega do relatório final. Se vocês olharem, o relatório final está lá para entregar até o dia 5 de dezembro. Não consegui entregar. Depois, não, vamos trabalhar aí com a ideia que todo mundo vai conseguir entregar dia 5 de dezembro. Depois, as exceções a gente vê aí. E aí tem o modelo do relatório que tá. Não. Toda hora volta aqui lá no topo da disciplina, eu fico pensando, todo mundo vai olhar e vai falar, meu Deus, tem tanta coisa nessa disciplina, mas olha, pensando aí nos futuros pedagogas de excelência que nós vamos ter. Tem aqui e tem um modelo de relatório. Vou mostrar para vocês o modelo de relatório, só para vocês visualizarem. Vou até diminuir ele aqui para vocês visualizarem mais diretamente. Os que estão em verdinho, vocês precisam trocar. Eu vi aqui que eu coloquei 2024, eu alterei a data aqui, mas não alterei aqui, mas nós estamos em 2025, vocês vão colocar aí o mês que vocês estão finalizando o estágio e entregando o relatório. Vocês vão colocar aí o período, local, nome de vocês, nome do professor orientador, a data de aprovação vai ser lá no final. Podem ser assinados, não precisam imprimir, pode ser assinado pelo Gov. Todas as assinaturas, e só vai ser assinado depois que o seu orientador falar, tá ok, tá aprovado. E tem aqui as informações, olha, cuidem dos espaçamentos, já está com a formatação, introdução, vocês vão colocar aqui o histórico, caracterização, as informações que tem aqui. Não consegui acessar o PPP, a escola não tem, fala que está reformulando, e vocês não vão ter essas informações, mas as informações que vocês conseguirem colocar, vocês vão inserindo aqui, e as atividades envolvidas que vocês observarem lá. Sempre tentem fazer articulação com a teoria, por isso que eu deixo alguns conteúdos, deixo o artigo e o livro da Heloísa Luque, para que vocês possam tentar fazer essa ligação da teoria e da prática, da visualização. Os formulários aí, todos aqueles produtos vão aqui na atividades envolvidas, considerações finais, referências. E importante, relatório final, ele precisa estar anexado aqui todas as suas fichas de frequência. O que vai acontecer? O seu professor orientador vai falar, olha, tá ok, tá aprovado, vai assinar, vai liberar. Façam essa troca com o seu orientador antes de postar no AVA. Só poste depois que ele fale, tá ok, pode postar. Porque para não ter que ficar substituindo o arquivo. E aí, o seu orientador ele vai pegar o relatório do AVA e ele vai inserir no SWAP. E aí ele vai inserir lá e a coordenação de estágio ele vai validar a carga horária do seu estágio conforme a carga horária preenchida na ficha de frequência. Então, vai precisar fazer esses ajustes. Pode ser enviado em PDF? Pode. As orientações, aí a versão final, preferencialmente que seja em PDF para as assinaturas lá. Já teve concurso para pedagogo, a Vaneide colocou aqui. Inclusive, Vaneide, a gente teve concurso este ano no TJ, com vaga para pedagogo. A gente tem alunos da turma 2023 de pedagogia, licenciatura em pedagogia, PT 232, aprovada como pedagoga lá no concurso, e temos alunas da pedagogia do campus, oferta própria, também aprovada como pedagoga lá no concurso do TJ. Vários cargos, temos alunas estagiando no Detran,
em outros órgãos, como estágio em pedagogia, estágio remunerado nesse caso, né? Nesses órgãos aí. Defensoria também tem vaga para pedagogo. E aí, essa questão da identificação, Antônia, me vejo na sala, é uma identificação fantástica. Eu recarrego as minhas energias em sala de aula. Alguém falou, professor? Professor, precisa tirar foto do ambiente? Mas quando eu entro na sala, eu tô bem. Sim. A experiência é importante. Quem tinha falado aí? Foi eu, professor. Perguntei se precisa tirar foto do ambiente. De preferência. Pessoal, essa pergunta é importante aí. No relatório, você vai colocar aqui, ó. Você não vai divulgar dados confidenciais da escola, mas se você conseguir tirar foto do ambiente, vai dialogando com as imagens. Fala, olha, tem laboratório de informática. Pede autorização, é claro. Posso tirar uma foto? Coloque. Lembre-se, você tirar foto que apareça crianças, você tenta não deixar visível o rosto deles. Tirem eles de costa ou façam a distorção da imagem do rosto. Desfoca. A Neide colocou, no Detran eu vi que tem pedagogos na educação de trânsito. Sim, inclusive eu acho que do IFRO a gente está com 4 estagiárias de licenciatura em pedagogia no Detran. Conselho tutelar também. Temos um mundo de possibilidades de atuação do pedagogo. E essa questão de identificação a gente vai tendo aí com as nossas questões. Aí, pessoal, depois que o professor orientador falar, ó, tá ok teu relatório, posta aqui no AVA e ele vai inserir lá no SWAP. Quando vocês virem o tutorial, vocês vão ver que tem várias ações que vão ser feitas lá no SWAP, mas no tutorial explica certinho. Por isso que eu peço que vocês assistam, além do tutorial do estagiário de vocês, aí dos estudantes, assistam o do supervisor e o do concedente também, e também o do orientador, para vocês verem, porque o estágio é possível realizar todo ele com as assinaturas todas diretamente lá no SWAP. Pessoal, temos alguma outra dúvida, alguma outra... A Valente colocou ontem, eu levei uma chamada de um conselheiro tutelar por ter postado a foto de uma criança em um grupo. Então, tomem muito cuidado com essa questão. Até de outras pessoas também, sem autorização, é ideal que a gente não poste. E nem insiram no relatório. Peçam autorização, mas adultos vocês podem, porque às vezes você vai tirar uma foto lá com a equipe gestora, e se eles autorizarem, você pode inserir no seu relatório. Essa é a nossa disciplina. Lembrando, nota. Como vai ser a minha nota, Samuel? Do estágio vai ser 20 pontos da ficha de cadastro do SWAP e 80 pontos do relatório final de estágio. Então, essas vão ser os 100 pontos. Dúvidas que talvez vão surgir. Eu sei que talvez os colegas ou que não estão aqui ou que não consegui a liberação do meu trabalho. O estágio em gestão você ainda pode realizar ele no contraturno do seu trabalho no período noturno. Os outros estágios, educação infantil, educação fundamental, anos iniciais, você não vai ter essa flexibilidade. Então, aproveitem, não deixem esse estágio para realizar depois. Tentem organizar e articular tempo melhor para os outros. Uma pergunta que eu esperei, eu nem falei com os tutores, que talvez ia aparecer. Eu falei que vocês podem estagiar em espaços escolares e não escolares, de preferência nos espaços escolares, onde haja um pedagogo atuando na gestão, ou
atuando ali nessas questões. E aí, se for surgindo dúvida, vocês vão mandar para o seu tutor presencial, ele vai, se ele não conseguir sanar essa dúvida, ele vai me acionar enquanto professor da disciplina. Normalmente, mais lá para frente, eu vou agendar um outro momento para a gente conversar um pouquinho. De preferência, lá para o final, a gente socializar um pouquinho das vivências de vocês, já na estágio. Mas aproveitem essa oportunidade dessa vivência na gestão escolar. Uma das coisas que eu falo, é obrigatório ter foto? Não. Mas é importante ter foto. A foto ela vai validar até para quando o MEC for reavaliar o nosso curso, ela valida lá, olha, os nossos alunos estagiaram lá na escola. A vivência dessa prática lá na escola. Eu estava falando da questão, a gente, talvez, nem todos tenham esse perfil a falar, não, eu não me identifico com o perfil de gestor. Mas, às vezes, tem um videozinho muito, muito interessante, eu vou localizá-lo e compartilhar aqui no fórum lá de notícias para vocês, de pessoas, um estudo de pós-doutorado, pessoas na gestão. E aí tem vários professores que falam, eu nem me imaginava na gestão, mas acabei tendo que assumir uma direção de uma escola. Então é importante aproveitarem essa vivência aí. São de possibilidades. Quem sabe aí, ó, futuramente, ó, vocês vão vir para o IFRO, vão atuar na coordenação de curso, vão atuar na diretoria de ensino, vão atuar nas coordenações que existem aqui, então, ou em outras instituições também. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma fala, podem enviar aí. 10ª competência fala da importância da troca de professores entre a gestão e sala de aula. É importante essa vivência. Minha concepção, e aí é uma percepção minha pessoal, para mim todo professor ele deveria participar por um tempo da gestão, porque ele vai ter uma percepção diferenciada. Porque o professor que não tem a vivência na gestão, ele acaba assumindo uma posição só de não resolvem isso, não resolvem. Quando ele tem a experiência, ele acaba vendo que não é só falar, precisa resolver. Tem todos os fatores que influenciam isso. No mais, gostaria de agradecer vocês aí pela participação, pelas perguntas. Estou feliz de estar aqui com vocês. Desde o último semestre, eu decidi assumir as disciplinas do estágio para ter um contato com as turmas e também para ter uma orientação mais próxima aí com as turmas. E estou gostando muito, estou bastante feliz aí de estar com vocês. Eu coloquei até uma fotinha aí, um desenhozinho aí, tentando me imitar aí, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Tá bem, pessoal? Tutores presenciais que ainda não conseguimos articular para os uniformes, falam comigo que aí a gente vai tentar articular. Quem é de Colorado, falo com vocês lá juntamente com o professor Jorge. Pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui para a gente fazer um registro. Todo mundo que resistiu até o final aqui do nosso encontro. Vou desfixar a Júlia e a Ana para que possa aparecer mais gente aqui. Obrigado todos pela participação. Quem puder ligar a câmera, ligue aí para aparecer na
Olha, vou contar. Estou só aqui vendo. Todo mundo aqui prontos? Sorriso, sorriso para aparecer. Ah, não. Não. 1, 2, 3. Foi. Vou compartilhar lá nos grupos dos tutores. E aí eles compartilham com vocês. Pessoal, muito obrigado. Sucesso aí nessa jornada do estágio. E vamos seguindo aí. Olha, pense aí, ó, pessoal. Vocês estão quase na metade do curso já. Passa rápido. Obrigado, um forte abraço. Boa noite a todos. Obrigado, professores. Boa noite a todos. Eu não tenho Instagram, Bianca. Professor antissocial, a gente tem que matar ele. Eu não tenho, eu abandonei a vida nas redes sociais. Os estudos é a melhor coisa. É tão bom. Tchau, tchau. Obrigado, forte abraço. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Aula muito boa. Tchau, Cairo. Obrigado,